Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021, primeira sexta-feira do fim do ano, o ano que está acabando e que está acabando também com a credibilidade, o que restava dela, né, de quem achava que existia um governo no Brasil. E vamos falar muito sobre isso aqui ao longo dessa próxima hora. São 8 horas e 30 minutos e estamos começando o programa de hoje, encerrando a semana e consolidando tudo o que aconteceu de segunda-feira para cá, e muita coisa, humano, a gente falou que iria acontecer. Né? Ponto número 1, nós deixamos aberto com viés de aprovação a análise em torno do nome do André Mendonça na CCJ e no plenário do Senado. E o que aconteceu? Né? De fato, o André Mendonça foi aprovado e será o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal, aonde chega com o carimbo de um ministro bolsonarista, né? Um ministro terrivelmente evangélico, e eu digo, ele é terrível. Apesar de evangélico, que não quer dizer nada, né? E que não precisava ter esse peso em torno da opção religiosa dele. Porque nós temos ministros que são judeus, nós temos ministros católicos praticantes, católicos relaxados, nós temos agnósticos, nós temos ministros que, apesar da religião formal, flertam ou flertaram em algum momento com a filosofia do espiritismo dentro do Supremo nessa atual composição. E por que, né, alguém que seria terrivelmente evangélico faria diferença, ou isso seria algo na biografia? Então, muito ruim, né? Por aí. Mas falamos também, segunda-feira, da federação partidária e da construção da federação da federação que está mais visível hoje no horizonte, entre PT, PSB e PCdoB, com a possibilidade de integrar o PV e talvez a rede, menos, né, mais gradual, né, e isso como uma construção que viabilizaria não só uma chapa parlamentar robusta para o ex-presidente Lula, na tentativa de vencer a eleição e ter mais um mandato, mas, sobretudo, na pescaria do Geraldo Alckmin como vice, filiando-se ao PSB, né? E o PSB, ao longo da semana, escancarou ainda mais essas portas, né, para o Alckmin. Lula e Alckmin vão se encontrar 2 vezes na semana que vem, a primeira vez a sós, né, e a segunda vez, até o momento, um encontro agendado no dia 10, na fronteira entre Brasil e Argentina, e eles deverão encontrar juntos o presidente argentino Alberto Fernandes. Presidente argentino que o Bolsonaro passa ao largo dele, em que pese toda a relação comercial, a relação de fronteira, a relação histórica Brasil-Argentina e o peso da união de Brasil e Argentina para o Mercosul, que ainda é um bloco comercial, um bloco econômico, né, vigente aqui no Cone Sul. Agora, Eumano, ontem foi um marco para a campanha do ano que vem. A noite de ontem, pela primeira vez, colocou ao mesmo tempo, né, a estrutura midiática paralela de Lula e de Bolsonaro em confronto, ao mesmo tempo, né, em lives. No caso do Lula, a participação dele no podcast Podpah, né, transmitido ao vivo pelo Twitter, pelo YouTube, né, e por outras plataformas, e o Bolsonaro naquela
live dele, que a gente já chamou aqui várias vezes de morta, né? Nesse confronto, Lula foi, né, ao mesmo quando foram simultâneas as transmissões, 6 vezes maior do que Bolsonaro. Agora de manhã, no consolidado da audiência no YouTube, né, do vídeo do Podpar, já tinha mais de 3.300.000 visualizações de Lula. Ele teve uma audiência no YouTube, né, o Twitter você não consegue contar de maneira simultânea, de picos de 300.000 visualizações ao mesmo tempo durante a transmissão. Isso é muito. Isso não só consolida esses veículos, essas plataformas, como canal efetivo de comunicação, como mídia, mas isso, ao promover esse confronto, mostra que o Bolsonaro perdeu, de fato, a capacidade de pautar, de ser pauta, de ser a novidade ante, né, o surgimento e a consolidação do ex-presidente como pauta, como elemento de pauta, como condutor da cena política, né? E isso é muito ruim para Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ontem foi o primeiro de 11 dias que a usina de factoides a favor do Sérgio Moro não conseguiu criar nenhum fato que colocasse o Moro em evidência no noticiário da mídia tradicional, né, e que suplantasse, né, a presença do Lula e do Bolsonaro nesse noticiário. Como você enxergou esses eventos, Eumano, do dia de ontem e daí para trás, para a semana? Ô, Lula, bom dia. Aproveitar e falar bom dia para quem já está aqui com a gente, América Vermelha, João Alexandre, Eleusa Silva, minha irmã. O Lula, olha só, primeiro, sim, realmente é um fenômeno. O Luiz Inácio Lula da Silva, o seu xará, o que foi ontem a participação dele lá no podcast. Acho que isso é um sinal de que o PT, a esquerda, está indo para a ofensiva nas redes sociais, um terreno em que o Bolsonaro ganhou nas últimas eleições. Então, é importante. É importante também porque, veja bem, Lula, no caso do... O Bolsonaro faz live toda semana, né? Então, há aí já um desgaste do material ali, vamos dizer assim, já não desperta como uma grande novidade. O Lula, num podcast como esse, é uma novidade, então, relativizando um pouco. Agora, o sinal de que o Bolsonaro está caindo, ele é aparentemente irreversível. Todos os sinais são ruins para o Bolsonaro. A pauta do Bolsonaro é uma pauta ruim. A pauta do Lula é boa. Assim, o Lula é o cara que pode falar do combate à fome, que pode falar do cenário internacional, que o Brasil está desgastado. E o Bolsonaro tem aqui um país completamente desorganizado por ele para ser administrado. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, Lula. Apesar de todos os sinais ruins do governo Bolsonaro, e aí vamos incluir o PIB, que é um assunto que a gente depois vai falar também. Vamos falar mais tarde. Incluindo, apesar de todos esses sinais negativos, teve CPI da pandemia que acabou há pouco tempo, o Bolsonaro está conseguindo aprovar, o governo está conseguindo aprovar muita coisa no Congresso. Sabe, já está passando PEC dos precatórios, já passou orçamento secreto, aquela contraposição à decisão do Supremo. Então, Lula, tem um sinal trocado aí que nós devemos prestar atenção. Assim, uma coisa é o que está acontecendo na pré-campanha, é o que está acontecendo com os pré-candidatos, e aí o Lula realmente está aí, voltando à questão do Alckmin, que eu estava deixando para trás. Sim, eu hoje estou, assim, pelos acontecimentos da semana, o Alckmin deu mais sinais de interesse na aliança com Lula do que estava até a semana passada. Segunda-feira você já estava mais otimista e eu com o pé um pouco atrás, se movimentou um pouquinho. Mas o Alckmin, eu até brinquei com você numa mensagem, né? O Geraldo é tucano e o Geraldo é Alckmin.
Alckmin, isso aí lembra o político mineiro, malandragem, lembra lá muita dissimulação. Então, enquanto não se bate um martelo, enquanto as coisas não avançam, eu sou cauteloso. Agora, que essa é uma aliança que pode, sim, definir o Lula no primeiro turno, eu não tenho dúvida. Mineiro cauteloso é pleonasmo, né? É pleonasmo, é pleonasmo. E o Alckmin tem um pezinho lá em Minas Gerais. Mas aí, viu, o Lula, ele acha assim, a questão do Alckmin é que muita gente reclama, tem uma parte do PT que não quer o Alckmin, né? Uma parte do PT que não quer o Alckmin, porque acha que está compactuando aí com um adversário antigo. Agora, dizem que o Alckmin não daria voto, que seria 2% a 3%. Para ganhar no primeiro turno, talvez 2% ou 3% a mais, aí sim, resolve e seja a solução para o Lula no primeiro turno. Evidentemente, se fizer uma aliança com o Alckmin, vai ter que dividir uma parte do governo. Imagino que isso que esteja sendo negociado, quais as áreas que ficariam aí no guarda-chuva do Alckmin, alguma coisa, evidentemente, não seria apenas ele um elemento figurativo nessa chapa. Então, acho que tem muita coisa para ser conversada, é importante que eles voltem a conversar. Acho que a política brasileira, Lula, vai passar por aí. Assim, uma coisa é o Lula fazer aliança com o Alckmin, a outra coisa é não fazer. A realidade muda muito. O Alckmin ao lado do Lula digamos assim, um aliado, né? É uma força que o Lula ganha que realmente mexe no centro político do país. Aí realmente mexe. O Alckmin é um político ele tem um jeito meio conservador, ele tem ligações mais religiosas, mais conservadoras, mas o Alckmin é um democrata e seria importante, nesse contexto aí, para essa chapa, eu acho, fazer essa composição. Acho que, politicamente, não teria nenhum fato mais importante para as eleições do ano que vem do que essa chapa. Se não for o Alckmin, eu não sei qual seria, dificilmente o Lula teria alguém com tanto peso político, simbólico, com carga, sabe, com experiência administrativa, que sabe muito bem fazer política. É difícil arranjar um outro. Não estou vendo as conversas com o PSD, como é que anos estão avançando, mas acho que isso é um pouco, viu, Lula? Agora, olha, vou chamar a atenção para uma última coisa. O terreno do podcast é muito bom, é uma plataforma maravilhosa, mas tem uma outra plataforma ainda aí que não se sabe se a esquerda vai conseguir vencer o Bolsonaro, que são os apps, né, Lula? O tal do WhatsApp tem um problema ainda aí, que esse é incontrolável. Esse é o terreno onde a fake news, a distorção, tudo corre bem. Não sei como é que vai ser o Moro nessa área, vamos aguardar aí, vamos ver onde o Moro... Acho que é um erro, viu, Lula? O Moro e o Bolsonaro não são a mesma coisa. É preciso que os adversários pensem isso. Toda vez que eu vejo alguém falando é a mesma coisa, não. São diferentes. Eles são do mesmo campo da direita, mas da extrema direita. Da extrema direita. Eu não sei, Lula. Assim, eu não posso chamar todo mundo de extrema direita. Eu não posso chamar toda a direita de extrema direita. Eu tenho que dizer o que é uma extrema direita. Uhum. Eu não vejo o Moro com arma na mão, como eu vejo a turma do Bolsonaro estimulando milícia, por exemplo. Pode ser até que faça isso. Pode ser até que tenha sido conivente ou incompetente, ou mesmo mal intencionado no governo Lula sobre isso. Mas há diferença. Eu tenho muito medo da banalização dos conceitos. E quando fala igual, talvez se tentar combater com as mesmas armas, talvez se erre nisso. Se identifica o adversário de uma maneira superficial, isso pode até, em princípio, ser fácil fazer uma campanha assim. Mas acho que o Moro pega setores do centro hoje que o Bolsonaro não pega. E é preciso ficar atento a isso. Mas vamos ver se o Moro vai crescer mesmo, né, Lula? Eu não sei, vamos aguardar. Não, essa tua ponderação é importante agora. Primeiro, o Moro pega alguns setores, que são os setores lavajatistas, os setores que olham de banda para a política, e nós, aí, tanto eu e você concordamos, que não há saída fora da política, né? Não há saída fora da institucionalidade, né? E o Moro tentou saídas fora da institucionalidade na hora que ele agrediu a instituição Poder Judiciário, da forma como ele agrediu a instituição Poder Judiciário, estando dentro dela. Agora, eu concordo contigo, o Moro não é esse
personagem de arma na mão, em que pese, né, na passagem dele pelo Ministério da Justiça, ele não ter feito nada para brecar esses avanços do bolsonarismo. Mas, ok, ainda era um momento que ele achava que estava dentro da composição e de acordo com a agenda dele, né? Mas a questão do extremismo de direita, em minha opinião, vai além, né, da questão armamentista assim, e da afronta, né, às instituições. Só uma ponderação, o Bolsonaro já falou explodir bomba em quartel, sabe? Assim, as coisas têm eu acho que as coisas têm gradação. Assim, eu acho que é importante ver que as coisas têm gradação. Senão a gente faz uma análise mal feita, a minha opinião. As coisas são diferentes, assim como Lula é diferente do Flávio Dino, assim como, sabe, as coisas não são tudo cinza, não. As coisas têm nuances, e eu acho que, para se observar a política, é importante notar isso. Para os candidatos, eu não sou candidato a nada, não sou vinculado a nenhuma candidatura, mas eu fico observando. Perfeito. E aqui eu quero agradecer ao Miguel Aranha Baldi Horli, que mandou esse superchat, né? O WhatsApp, Telegram. Só de pensar o que já está rolando e o que vai rolar, me embrulha o estômago. Concordo com o Eumano, não podemos esvaziar os conceitos. Corretíssimo, né? E acho que essa ponderação do Eumano é completamente pertinente, né? E quando eu falo na questão de união de extremismos, porque eu não vejo a extrema-direita apenas como aquela que ergue a arma, que faz arminha e que faz esse discurso armamentista, mas quem age para abalar as instituições republicanas e democráticas, sobretudo erguendo e empunhando a bandeira do discurso, que é antidemocrático na raiz, de que a política é a arena dos corruptos e que todos os políticos são corruptos e que eu estou chegando como homem providencial para mudar isso. Ou seja, o discurso do outsider. O Brasil, em 2018, elegeu um insider, né, com discurso de outsider, que enganou todo mundo e que, sim, enganou surfando uma onda absolutamente irresponsável e incontrolável da difusão de mentiras, de assassinatos de reputação, de mentiras, das mais inacreditáveis invencionices, inacreditáveis mesmo, pelas redes e, sobretudo, pelo WhatsApp. Também pelas redes sociais, né? Mas, sobretudo, pelo WhatsApp, e era o veneno lançado, né, dentro dos pequenos grupos, dentro dos grupos familiares, dentro das relações entre amigos, esse discurso que dividiu o país, esse discurso de ódio que mudou até a cena da disputa política no Brasil. Em relação ao WhatsApp, especificamente, porque há outras plataformas, Eumano, tem essa plataforma que é vinculada ao Steve Bannon, ao Trump, eu até nem sei o nome dela, que ela é uma plataforma semelhante à do WhatsApp. Você tem a plataforma Telegram, né, que é russa, de matriz russa, e que hoje tem uma vasta presença já, né? Houve uma transferência desse bolsonarismo para o Telegram, né? E você tem o próprio WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp está mais sob controle. O WhatsApp ele pertence, né, ao grupo, à rede Meta, né? Ao grupo Meta, Facebook, Instagram e o WhatsApp. Então, ele tem uma responsabilidade jurídica e está sob o manto da responsabilização jurídica, até em razão de tudo que aconteceu. Só que se esqueceu de regular o Telegram, né? Esse universo do Telegram, que está, depois do WhatsApp, é a rede mais capilar que você tem no país, e também o SMS, né, que já não é mais cobrado pelas operadoras. O SMS, a diferença é que ele não é tão
o SMS ele não é tão compatível com determinadas mídias. E aí você tem um universo, sim, para a disseminação, para a sequência da disseminação do discurso de ódio, né, e do discurso dos assassinatos de reputação, da mentira, das fake news, e por aí vai, né? Mas deixa eu só responder claro. Uma coisa aqui do Sebastião Faria Júnior, obrigado. Primeiro, claro. Agradecer também aí o Miguel Aranha aí pela generosa contribuição, obrigadão, viu, Miguel? O Sebastião Faria pergunta se o excludente de licitude, né, não é a mesma coisa que arma na mão. É bem próximo mesmo, Sebastião, mas eu acho que o Moro não vai fazer, não sei se ele vai fazer essa campanha, botar isso na campanha dele. O Moro ele pode construir vários discursos, porque ele é um cara de uma atuação muito, muito específica numa área só, que é a área da justiça aí. Ele pode falar qualquer coisa que ele quiser. Então, eu acho que ele vai calibrar isso daí. Acho que no primeiro turno provavelmente ele não vai centrar muito fogo nisso aí, não. No segundo, para pegar o eleitor bolsonarista, não estou falando de hipóteses, sei lá o que vai acontecer, mas eu ainda acho diferente, viu? Agora, claro, a questão do excludente de licitude, eu acho que é o ponto, e aí eu não sei o que era bem a agenda dele e o que era a agenda do Bolsonaro, se ele vai manter essa agenda. Essa que é a minha questão. Eu ainda acho, viu, gente, que tem diferença, que devem ser observadas as diferenças entre os dois, e podemos continuar falando sobre isso aí nos próximos programas. Não, perfeito. Mano, agora, ontem também foi o dia em que saiu o resultado do PIB do terceiro trimestre, né, menos 0,1%. O Brasil, de trás para frente, é o quarto pior país no desempenho do PIB entre as economias que importam, que integram a cesta de economias sérias do mundo. Para se ter uma ideia, né, dessa retração, nesse terceiro trimestre do ano, o PIB da Colômbia, aqui do nosso lado, foi mais 5,5%. Né? O PIB da Argentina, com toda a crise argentina, cresceu acima dos 3%. Né? Nós tivemos o PIB do México, nesse terceiro trimestre, para pegar uma economia semelhante à nossa, também caiu, menos 0,2%. E o México está envolvido, está sendo vítima também de uma péssima gestão, uma gestão completamente baratinada, né, do ponto de vista político, né, que é a gestão do Antônio Manuel Lopes Obrador, presidente de esquerda, quer dizer, um esquerdista eleito depois de disputar 3 ou 4 vezes a presidência da República e que não está conseguindo conduzir de maneira consequente, né, o país, a locomotiva mexicana, que tem uma dimensão econômica um pouco menor, mas comparável, né, à brasileira, com as virtudes e os defeitos e os problemas de ter uma imensa fronteira direta com os Estados Unidos. Então, agora, nós estamos em recessão. Essa recessão perdurará ao longo do ano de 2022. É impossível olhar o cenário eleitoral de 2022 sem fazer análise sobre a recessão brasileira, porque ela traz a ampliação da miséria, como a gente já falou aqui diversas vezes, ela traz a consolidação do desemprego num patamar de epidemia, uma epidemia de desemprego, que leva a uma epidemia de desesperança. E o desemprego, quando se consolida numa família, ele desestrutura a família. Né? Ele desestrutura o moral das pessoas. Né? E isso é um problema inescapável, né, para o Bolsonaro. Essa é uma questão que ele não pode tirar do horizonte, porque o Bolsonaro, os anos Bolsonaro, a era Bolsonaro, o Paulo Guedes, eles desmontaram a estrutura econômica brasileira. Né? E esses resultados favoráveis a ele, que você citou aqui no Congresso, como a aprovação da PEC dos precatórios no Senado ontem, ela volta para a Câmara e vai ser aprovada a toque de caixa.
né, como o sigilo sobre as emendas, né, as emendas de relator, as emendas pornográficas instituídas, emendas secretas pornográficas no orçamento, que foram aprovadas, a manutenção do sigilo, aprovado com voto, inclusive, do líder do PT no Senado, que é uma loucura, né? O senador Rogério Carvalho de Sergipe, e que foi uma pequena bomba dentro da bancada petista. Há quem defenda a punição dele internamente. Eu acho que para ontem que ocorra essa punição, e também com o voto da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, né? A senadora Elisiane Gama, que na CPI da Covid teve uma participação fundamental e muito salutar, assim como o Rogério Correia, aliás, né? Mas os dois, Rogério Carvalho, os dois permitiram, né, essas emendas sigilosas que são pornográficas, né? Então, mas isso não significa que é poder do governo. Isso serve ao governo, mas isso é a emanação do poder real dos presidentes da Câmara e do Senado sobre a maioria parlamentar que eles construíram, porque esse é o combustível com o qual eles contam para segurar essa maioria parlamentar que serve ao governo federal. Essa questão aí lá dessas votações no Senado, isso ainda está para ser explicado aí pelo PT, né? A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela criticou, disse que está completamente errado o que foi feito. Aí eu não sei, viu, Lula? É muito estranho um senador tomar uma posição assim só da cabeça dele. Isso não é muito normal, não. Eu acho que tem coisa aí que a gente não está sabendo, alguma outra orientação aí. Eu não sei bem o que aconteceu. Está mal explicado. Acho que isso vai ser cobrado aí dessa turma, principalmente esses da Elisiane também, essa turma aí que era da CPI, se esperava deles aí um rigor com esses desmandos, né, Lula? Porque no mínimo são desmandos, né? São coisas que estão fora aí da nossa cartilha democrática. Essa questão aí do orçamento secreto, isso é anticonstitucional. Então, assim, tem caroço nesse angu aí. Não, e é uma afronta ao Supremo, né? O Supremo já mandou. Supremo. Eu não acredito no senador assim, hoje eu vou votar contra aqui, porque eu acho que a questão institucional, o Congresso, que tem que. Eu não acredito, eu acho que tem mais coisa aí por trás. Lembrar que o orçamento secreto, boa parte dele foi para o Alcolumbre, que negociou isso aí com, acho que praticamente todas as bancadas. Tem gente da esquerda também que ficou nesse guarda-chuva do Alcolumbre aí, que é secreto, a gente não sabe o que é, mas chegou a sair alguma coisa na época, alguns meses atrás. Então, tem um submundo aí do Senado que está aparecendo agora aos pouquinhos. Vou chamar de submundo porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, não. Vamos ficar atentos. Tem problema ali. Tem uma mudança, mudou o vetor ali, né, Lula? O Senado que vinha sendo de contenção passou a liberar aí tudo. Tem uma coisa aí. Mano, o Senado que vinha sendo de contenção ou o Senado que agora se revela o que ele é de verdade depois da CPI da Covid? Porque, veja bem, o Senado de 2021, ele foi o Senado da CPI da Covid, até que a CPI acabou. E que a gente comentou aqui que a CPI tinha tirado o protagonismo do Rodrigo Pacheco, né, sobre a pauta do Senado. Ele estava sumido. E aí, quando a CPI termina, o Senado emerge com essas suas, né? Aí você destampa o bueiro. E, cara, o que estava dentro do bueiro era muito ruim. Olha só, o que eu acho aí? A diferença aí é o Pacheco, né? O Pacheco que segurou aquele pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, o Pacheco que depois resistiu, mas depois de instalado, ele bancou a CPI trabalhou solta como quis, teve um comportamento institucional, chegou a ter alguma outra coisa. Mas, na hora que chegou o orçamento paralelo, aí a turma se entregou. Então, assim, eu acho que o grande diferencial é o orçamento paralelo do Pacheco.
Quando o Pacheco resolve bancar o orçamento paralelo, que já era previsível, ele é o presidente do Congresso, isso já vinha sendo negociado, mas ele ainda não tinha feito, ele não tinha sido colocado ainda, estampado ali para ter que falar, para ter que tomar uma decisão. Quando chegou para ele, ele foi a favor. Não é uma surpresa, mas explica isso, essa entrega do Bolsonaro. Agora, tudo isso, vamos lembrar que o Pacheco foi eleito com apoio da esquerda também e do PT também. Então, isso é que eu estou falando. Tem um submundo ali do Senado que nós não estamos bem informados sobre ele, que tem a ver com orçamento, sim, tem a ver... a candidatura do Pacheco não está parecendo que vai decolar, né? Fez aquele lançamentozinho ali, fez um barulhinho, mas não deu liga nessa altura do acontecimento, com Dória, Moro, aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, não, e até porque é aquela coisa, o Pacheco não pode ser candidato para ter uma votação humilhante, né? Para ter uma votação razoável, né? E aí razoável é acima de 3, 4% dos votos, ele precisa gastar. Para gastar, ele precisa entrar no caixa do PSD. Para entrar no caixa do PSD, ele precisa negociar com o restante da bancada, e essa não é a intenção, reduzir o apoio aos deputados, não é a intenção nem do Kassab. E o Pacheco não pode ter uma votação que seja tão humilhante a ponto de comprometer o grande projeto dele, que é a reeleição para a presidência do Senado em 2023, já sob o novo governo. Né? Não é pouca coisa, né, Lula? Não é pouca coisa. Mais 2 anos da presidência do Senado exatamente. Muita coisa, é muita coisa. Exatamente. Então, né, tem essa questão, né, Humano? É mais fácil para ele nesse caminho, concordo com você. No Senado, assim, com todo esse submundo aí, ele está bem, porque ele tá, você não está vendo oposição bater no Pacheco, você não está vendo. O Pacheco está resolvido, o Senado está pacificado com esse orçamento secreto. Então, eu acho que é um pouco aí, viu, Lula? Acho que é isso. Agora, Mano, a gente falou também, as coisas andaram, de federação partidária, né? Dessa composição, que aí ao longo da semana, já na terça-feira, o PSB de Bola disse que de fato estava costurando essa federação com o PT, eles inclusive se reuniram, a Gleisi Hoffmann se reuniu com o Carlos Siqueira, presidente do PSB, né? O PCdoB já deixou claro que integra, que faz parte, né? Houve um avanço na direção do PV, né? Houve também um balão de ensaio, eu até adverti isso ontem, que era um balão de ensaio, publicado, né, uma reportagem do jornalista Ranier Bragon, na Folha de São Paulo, ótimo jornalista, mas quem colocou a reportagem na página cometeu aquele ato que eu sempre procurei não cometer, né, em redações: esquentar a notícia na manchete. Não fui feliz tantas vezes, né, todas as vezes. Não me acuse, Mano, de ser um esquentador de notícia na manchete. Velho esquentador, né, de notícia, velho. Mas é o seguinte... A reportagem da Folha dizia que o Senado tinha mandado uma informação para o Supremo que poderia derrubar a federação partidária, tal, porque a Câmara fez alterações, né, no texto, mas eram emendas supressivas de redação. Eram emendas que não colocavam nenhuma palavra a mais. E a norma, o regimento e a Constituição dizem que, se a emenda é supressiva de redação, se não há nenhum acréscimo, não tem que voltar para outra casa legislativa. Ponto. Então, foi um balão de ensaio, né? Não vejo capacidade de ocorrer um retrocesso nessa questão, né? As federações, em minha opinião, vão se consolidar, vão existir, há essa costura. E nessa federação, aí hoje, os jornais trazem a consumação do convite do PSB ao ex-governador Geraldo Alckmin, né, para que ele vá para o partido e dizendo, né, uma chapa com você, Alckmin,
estando ao nosso lado nessa federação, tem chance de ganhar em primeiro turno. Pesquisas já mostram isso, e a gente vem falando aqui que esse é o grande movimento da esquerda para o centro que o Lula tem dado. E eu digo mais, a gente chegará, tenho dito isso há muito tempo e em muito canto, a gente chegará ao final de fevereiro, começo de março, com um cenário concreto da possibilidade, naquele momento, no futuro, de eleição do Lula em primeiro turno. Ela já está consolidando a partir de agora. Não significa que isso vai acontecer, porque podem vir outros candidatos, pode surgir, né, a consolidação dessa centro-direita em torno de um outro nome, até que não seja o Moro, né? O Dória pode conseguir uma reconstrução do PSDB, que eu acho difícil, porque as prévias desuniram o PSDB. Mas o cenário é esse. E hoje saiu uma pesquisa, Humano, uma pesquisa IPESP em São Paulo, tá, que tira o Alckmin do cenário. Ao tirar o Alckmin do cenário, o Fernando Haddad está em primeiro lugar, o Márcio França em segundo lugar, né? O Tarcísio Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, né, do Bolsonaro, que se filiou ao PL e que o Bolsonaro quer que ele seja candidato a governador de São Paulo, contra a vontade dele, tá, Tarcísio? Tarcísio parece que prefere ser candidato ao Senado por Goiás, então ele não definiu ainda a vida dele. E o Rodrigo Garcia, que será o candidato do PSDB em São Paulo, né, vice-governador do Dória, que é uma cunha que o Dória colocou para ele mesmo, porque ele já prometeu o cargo e tirou o Rodrigo Garcia do DEM, que inviabilizou uma aliança, porque ao tirar o Rodrigo Garcia do DEM, né, o Dória entrou em conflito com o DEM, com o ACM Neto, e inviabilizou uma aliança eleitoral entre eles. Esse é o cenário de São Paulo. Aí tem um segundo cenário, sem o Haddad, né, em São Paulo. Sem o Alckmin e sem o Haddad. Aí o Márcio França está em primeiro lugar e o Boulos vai para o segundo lugar. Se eu não me engano, é o Boulos que vai para o segundo lugar. Só que esse cenário é possível também. O PSB, o PT colocou como um ponto central da discussão, eu abro mão da disputa do governo em todos os estados, exceto São Paulo, onde o Haddad, sem o Alckmin, é favorito. Vamos construir uma aliança em torno do Haddad, que pode ter o Márcio França para vice ou o Márcio França para o Senado, mas agora já se começa a falar, Humano, numa mudança. E mantém o Márcio França para governador e bota o Haddad para o Senado. Então, tem conversa rolando. E aí a gente está falando aqui em torno especificamente de São Paulo, porque é o estado com o maior eleitorado do país e é aonde, nesse momento, está concentrada a questão da definição dos nomes para a disputa eleitoral de governador. Você tem razão, viu, Lula? Assim, a eleição está passando muito por São Paulo. E aí eu queria sugerir aqui, para quem está nos acompanhando, a leitura do artigo dessa semana da Tereza Cruvinel, jornalista Tereza Cruvinel, no 247, ela escrevendo sobre essa possibilidade de aliança entre Lula e Alckmin. E ela, muito feliz, eu acho, ali, ela se colocando fazendo análise, ela vendo sobre a perspectiva do Alckmin. E aí, assim, o Alckmin é uma pessoa, ele já foi governador, acho que 4 vezes de São Paulo. A eleição para o Alckmin em São Paulo, ele é bastante bem encaminhado, o Alckmin é favorito, ele no cenário, o Alckmin é favorito. Então, isso vai depender muito da vontade do Alckmin. Aí vai depender, viu, Lula, assim, está o Alckmin, o PT sempre teve o sonho de eleger um governador em São Paulo, nunca conseguiu. Nunca teve nem muito perto, na verdade, assim. PT bem votado, mas com condição concreta mesmo para eleger. Eu acho que o único que foi a segundo turno foi o Genuíno, né? O Genuíno. E assim... mesmo contra o Alckmin. Contra o Alckmin. Então, assim, não, o PT... E ali é um rincão ali é uma cabeça de ponte para o PT, que o PT nunca conseguiu. Então, tem que saber, Lula, se o Alckmin, que ainda é tucano, que é de outro campo político, que não é do campo petista,
está interessado em passar essa bola para o PT, dar esse espaço para o PT e para o Haddad. Será? Não tenho certeza, não. Acho que para compor, se é para compor uma chapa com mais segurança, o PT teria de abrir mão em São Paulo, e aí essa composição com Haddad para o Senado ou para vice-governador pode ser muito interessante. Acho assim, da cabeça do Alckmin, eu fico me colocando no lugar dele. Vou deixar uma eleição mais ou menos bem encaminhada aqui em São Paulo, para ir para vice bem encaminhado também. Porém, eu vou ceder um espaço, além de eu estar apoiando o Lula, que eu posso dar para ele a vitória no primeiro turno, nós vamos estar cedendo um espaço para o PT aqui em São Paulo. São duas coisas. Então, acho que a cabeça do Alckmin está pesando tudo isso daí, né, quando ele está olhando tudo. Vou mais uma vez recomendar o artigo da Tereza Cruvinel, porque eu acho que ela entra no 247, ela entra na alma dessa aliança, ela conhece muito bem o Lula, ela conhece muito bem o jeito Alckmin, e acho que ela foi muito feliz. Tantas são as coisas. Agora, o que é importante? Há uma novidade política nessa aproximação. Isso é um fato político. Essa conversa é um viés diferente na nossa política, e vamos falar isso dos últimos 20, 30 anos. Você não teve essa aproximação. É muito diferente de Zé Alencar, que foi o vice do Lula, e de Michel Temer. É muito diferente, porque o Alckmin foi adversário direto do PT nos últimos 30 anos. É bem diferente desses outros dois. O Zé Alencar era um empresário que tinha concorrido a uma eleição apenas. O Michel Temer é um outro jogo político, é um outro tipo de jogo político, e ele não era esse adversário direto do PT. PMDB e PT tinham ali áreas de conversa muito grande. Agora, o Alckmin não. O Alckmin representa um outro campo político e pode agregar, e isso, assim, é um fato a ser observado, eu acho. Diga lá, Lula. Eumano, primeiro, bom, você citou aqui o artigo da Tereza no 247, Brasil 247, que nos reproduz. Quem chegou até aqui pelo Brasil 247, se inscreva no canal, no nosso canal, na TV 247 também, no YouTube. O 247 nos reproduz aos sábados, né, de manhã, logo cedo, na abertura das transmissões. Se inscreva nos canais da mídia alternativa, da mídia digital independente. Até porque nós dialogamos, nós, canais da mídia digital independente, dialogamos entre nós. E eu levei ontem, no Jornal da Fórum, canal da revista Fórum no YouTube, eu levei ontem a Tereza Cruvinel, também a Cristina Serra, né, e conversamos exatamente sobre esse ponto, mano. E a Tereza ampliou, né, nessa conversa o que ela tinha escrito. Ela disse, olha, o Alckmin, se ele quisesse simplesmente se vingar, né, do Dória, ele seria candidato ao governo de São Paulo, que ele ganharia com facilidade. Isso foi o que ela escreveu. Né? Ele ganharia com facilidade, e essa vingança era absoluta, porque aí ele limaria da gestão de São Paulo toda a turma do Dória e ainda impunha, porque o Dória é empresário, e um empresário da área de comunicação, o Dória tem o LID, que é uma espécie de foro empresarial, o LID que tem seminários e publicações que sempre viveram de recurso público, de investimento, né, de recursos públicos, de governos estaduais, municipais e do governo federal, né, para os eventos que ele promovia, para as publicações que ele tem. E hoje o LID continua existindo, né, administrado pelo filho dele, também continua pegando recursos públicos, né, para as suas atividades, para os seus negócios. Mas, voltando aqui à questão, né, ela diz, o Alckmin, esse entendimento vai na linha do que o Lula falou numa entrevista que ele deu para a Rádio Gaúcha, muito boa também a entrevista, onde no final o Lula pontua, diz, olha, eu estou querendo fazer uma aliança para voltar a vencer uma eleição no Brasil, mas, sobretudo, para governar o Brasil e para consertar o Brasil. E aí eu não posso ficar olhando só para a esquerda. Eu preciso ampliar, né? E o Alckmin se encaixa nisso. Essa é a questão, né? É a dimensão da aliança política.
E para o Alckmin, é sim uma diferença ele fazer essa transição, né, do centro à esquerda, apoiando um candidato. Agora, e o Alckmin, como você exatamente falou, muito bem, com muita propriedade, o Alckmin não é Zé Alencar. Zé Alencar conferiu ao Lula uma chancela que o Lula precisava naquele momento, de que não ia sair jogando gasolina e tocando fogo na Avenida Paulista, na Faria Lima, nas fábricas, tal, né? Pela liderança empresarial que o Zé Alencar tinha e pela suavidade da personalidade, absolutamente suave, um grande construtor de pontes, né? Uma figura que ficou marcada como um vice que não causa problema para o seu titular, assim como tinha sido o Marco Maciel, né? Porque o Brasil tinha memória do vice Marco Maciel, do PFL, para o Fernando Henrique Cardoso, o vice que não causava nenhum problema e não causou. Então, esses dois, de fato, marcaram. Agora, o Michel Temer já era completamente diferente. E eu me lembro quando o PMDB discutiu qual o nome que iria ser o vice. O Temer não foi um consenso imediato dentro do PMDB. O Temer foi o único nome possível justamente porque era o presidente do partido. Porque qualquer outro nome do PMDB causaria uma conflagração dentro da legenda. Não passaria, né? Não passaria. Por quê? Porque o Temer tinha um projeto político, tanto que ele executou, né, quando ele apoia o impeachment sem crime de responsabilidade. Lula, olha só, uma observação aí, concordando com uma coisa que você falou antes. Assim, o que eu acho interessante nessa aproximação do Lula com o Alckmin é que ela busca soluções políticas. É uma aliança política, é uma mexida no cenário político. Ela não eles não estão ali agora, não estão lá discutindo orçamento, não estão discutindo, eles estão fazendo uma aliança política, estão lá, assim, claro que vão discutir orçamento, não é isso que eu quis dizer, mas eu quis dizer assim, não está em questão aqui uma jogada financeira, não está em questão, eles estão fazendo uma aliança política e estão tentando acertar os pontos. Então, assim, essa saída pela política é que eu acho que é uma boa novidade. E, evidentemente, Lula, por mais que os radicais aí, mais radicais aí do campo aí do Lula, queiram puxar para a esquerda, mas para governar vai precisar se aliar ao centro. Veja, por exemplo, o prejuízo que causou para os governos do PT a queda, o fim da CPMF, que o PSDB estava à frente da derrubada daquilo. Houvesse ali um acordo, houvesse ali uma possibilidade de distribuir politicamente aquela, sabe, as benfeitorias, os benefícios que aquela CPMF poderia trazer para o orçamento, para a área de saúde. Então, são coisas que precisa de ter o bom cenário político, precisa ter o entendimento político. E é isso que eu acho interessante. Deixa eu agradecer aqui, ó, tá aí o César Espíndola, o Sérgio Colares também, que falou com a gente, e o pessoal aí até comentando, né, olha só, Lula, a América Vermelha comenta que o Rogério Carvalho vai ser candidato a governador de Sergipe? Não duvido, pode acontecer, eu não sei. Não, ele é pré-candidato. Agora o PT colocou em suspenso a admissão da pré-candidatura dele. Da pré-candidatura, né? E assim, uma outra questão aqui que foi tratada, assim, que o Paulo Henrique coloca aqui, ó, que é difícil, São Paulo é difícil eleger o governador de esquerda, o interior é muito conservador, Rodrigo Garcia concorrerá no cargo e deve crescer. Eu ia comentar isso. Não, eu ia comentar isso aqui. Não, o Rodrigo Garcia não está nas pesquisas do tamanho que ele vai ter na eleição. Primeiro, o Rodrigo Garcia, ele é do interior, sim. O Rodrigo Garcia é uma liderança do setor rural de São Paulo, que é forte, não é fraco. O Rodrigo Garcia é um bom político, ele remonta, humano, e eu vou até para explicar aqui a CPMF, né, eu vou voltar um pouco para o passado. O Rodrigo Garcia, ele se firma justamente num limbo de relacionamento político no interior de São Paulo, que está entre o velho, lembra do Antônio Cabreira Mano, que inclusive foi ministro da Agricultura do Collor, e o Kassab,
Durante muito tempo, o Rodrigo Garcia e o Kassab fizeram política juntos no PFL em São Paulo. O Kassab, candidato a deputado federal, né, dobrando com o Rodrigo Garcia, candidato a deputado estadual. O Rodrigo Garcia dava ao Kassab votos no interior e o Kassab dava ao Rodrigo Garcia alguma entrada em São Paulo, isso na época do PFL. Depois o Kassab vai criar o PSD e o Rodrigo Garcia fica no PFL e aí vira candidato a deputado federal e se elege, e aí cria uma carreira própria. O Rodrigo Garcia é muito hábil, é jovem, é muito hábil, de fato vai crescer, tem uma capacidade operacional grande, é quem toca operacionalmente o governo de São Paulo, né, nas ausências muitas vezes extensas do João Dória, que sempre esteve em campanha para presidente, e esse é um dos erros dele, né, de ter sempre estado em campanha, e aí ele foi atropelando as pessoas e ele foi furando a fila de maneira artificial e não construindo as furadas de fila dele, que poderiam ter feito o PSDB sair unido dessa prévia, mas saiu desunido. E aí vou entrar na questão da CPMF. Só para complementar ali, que eu ia só fechar. O César Espíndola aí falando sobre o Lula, que ontem quebrou a audiência na internet. A gente já falou aqui. No início do programa, isso. No início do programa, viu, César? A gente falou bastante sobre isso. A gente abriu com isso, exatamente. Primeira meia hora. Né? Agora, mano, a CPMF, você pegou aí um ponto. A CPMF ela surge como IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, ainda no governo Itamar, com o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, e como sendo um ponto fundamental da estruturação de quê? Do Plano Real. O real ainda não existia como moeda, quando o Fernando Henrique passa a IPMF e para financiar a saúde. O Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira era para financiar a área de saúde exclusivamente, que estava quebrada. Aí depois ele vai migrando, e já durante o governo Fernando Henrique vira Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, porque a aprovação de uma contribuição precisa de apenas um gap de 90 dias para começar a valer, e não de um ano, né? Migrar de um ano para outro. Como um imposto, como a criação de um imposto, essa era a questão técnica, e foi sendo aberta a possibilidade de financiamentos de programas de governo com aquele caixa gerado pela CPMF. E se tornou uma contribuição, ou um imposto, uma arrecadação fundamental para o caixa de governo. Aí, no primeiro governo da Dilma, eles derrubam a CPMF, né, com os votos do PSDB e do DEM, né, com a liderança nessa derrubada da votação em plenário do Rodrigo Maia, que mais de uma vez me disse que se arrependia profundamente daquele dia que eles tinham derrubado, porque já no período do Temer, que o Rodrigo Maia foi governo junto com o Temer, eles sentiram uma falta profunda daquele caixa. Então é aquela coisa de fazer política com o fígado e sem olhar o país, né? E aí fizeram essa devastação. Tá sem som. Tá sem som. Por isso que essa aproximação do Lula com o Alckmin quebra essa intolerância e esse jogo que todo mundo perde, na verdade, né? Então, assim, eu só acho que todo mundo sabe, nós somos a favor da política, né? Nós só falamos sobre isso, só podemos ser a favor dela, né, Lula? Não, então, fora da política não tem saída, né, Omar? Não tem saída, esse é o caminho. E com todos os defeitos dos nossos políticos, com todos os defeitos dos eleitores, que quando votam mal também, com todos os nossos defeitos de brasileiros, acho que a política que é o nosso caminho, e eu espero que esse enfraquecimento do Bolsonaro aí, Lula, isso, o marco para mim 7 de setembro, quando ele fracassa na tentativa de subjugar o Supremo, esse esvaziamento dele que vem acontecendo, embora já estivesse
contratado aí o Congresso, orçamento paralelo, não tem impeachment, que nem se fala mais, essas coisas aí. Mas o Bolsonaro vai se esvaziando nas pesquisas, vai se esvaziando. Ele fala as coisas, as pessoas já não cumprem, né? Um dia ele falou que não iam barrar avião dos países que tinha aí a nova variante do coronavírus. Falou de manhã, de noite, o Ciro Nogueira estava lá assinando portaria com tanto de ministros dizendo que iam barrar avião. Nem sei se essa decisão era correta, mas eu estou chamando a atenção para o fato de que nem tudo que o Bolsonaro fala tem prosseguimento mais. Assim. Ele não governa, né, Humano? Ele não governa. Não governa. E aí, ainda temos um pouquinho de tempo, já que a gente falou um pouco de reminiscência histórica, eu quero falar, lembrar um fato, né, e você, de fato, esse marco que você colocou, Humano, desde lá, tá? Não é uma coisa de agora. Desde o dia seguinte, no dia 8 de setembro, você fala que, naquele momento, o Bolsonaro perdeu o prumo porque ele não conseguiu dar o golpe. E isso é verdade. O marco da definição e da visibilidade do fim do Bolsonaro, né, é justamente o 7 de setembro, que seria o dia de glória dele. Mas eu quero lembrar aqui essas convergências tucano-petistas, né, entre a turma do Lula e o Alckmin, e a turma do Alckmin. Ela remonta ao ano de 2013, o ano em que eclodiram aqueles protestos, né? O ano que a gente fala das jornadas de 2013, né? Que depois descambam para um conflito de rua com os Black Blocs. Certamente havia plantação e infiltração da extrema-direita ali dentro, algo que dificultou muito o governo Dilma em 2013 ainda, antes da reeleição de 2014. E naquele momento, Alckmin era governador de São Paulo e Haddad era prefeito de São Paulo. O movimento eclode em São Paulo por causa do aumento de 20% no preço da passagem de ônibus. Aumento que estava contratado desde 2012, durante o ano eleitoral, quando não tinha sido dado aumento e já tinha sido transitado aquela necessidade de reajuste em 20 centavos nas passagens. A Dilma pediu para que as prefeituras de capitais, inclusive São Paulo, não dessem um aumento, para não ter um impacto inflacionário. Os prefeitos aceitaram não dar o aumento no início do ano, né? E depois eles se recusaram, Alckmin, Haddad à frente, eles se recusaram a voltar atrás no aumento, porque diziam, não é por causa dos 20 centavos de aumento, aqui tem uma outra coisa estranha. E começou, então, uma depredação do centro de São Paulo. Naquele momento, quem abriu o guarda-chuva e chamou o Haddad para que tivesse um controle mínimo, né, um controle mínimo do que estava acontecendo, foi o Geraldo Alckmin. E naquele momento houve uma briga ferrenha entre Dilma e Haddad, e quase que um rompimento político entre o Haddad e a Dilma. E começou a se construir ali uma relação de sobrevivência política entre Alckmin e Haddad. E se consolidou uma relação de lá para cá, uma relação de amizade entre os dois, né? Olhando para aquilo que tinha que ser feito, né? E que eles terminaram não fazendo de maneira correta, porque o governo federal, aqui em Brasília, não permitiu que fosse executada a política pública fundamental, né? Que era o não recuo naquele momento. Porque eles diziam, isso não está acontecendo por causa do aumento de 20 centavos. Né, tem alguma coisa por trás e queremos investigar. E o governo federal, o governo central, demorou 15 dias para descobrir que era uma sabotagem. Né? E nesses 15 dias, a Dilma obrigou a Prefeitura de São Paulo a fazer recuos que se revelaram insustentáveis. E aí deu-se a falta de controle daqueles protestos, né? Que é também um marco no nosso calendário.
E eu digo, mano, nós ainda mergulhamos muito pouco naquele ano de 2013, porque aquele ano de 2013, para mim, ainda tem uma névoa nele que a gente precisa ajudar a dissipar com o jornalismo. Estamos chegando ao fim. Eu quero me despedir já aqui, eu mando com você a palavra. Muito obrigado para quem esteve conosco, para quem mandou o superchat, para quem se inscreveu ao longo da transmissão. Lula, também me despedindo, só a pergunta aqui da América Vermelha, se a gente não acha que o Haddad na disputa com São Paulo, se o Haddad sai, se o Boulos não vai herdar os votos. Eu acho que herda sim, eu acho que o Boulos, uma boa parte dos votos do Haddad com certeza vão para o Boulos. Agora, aí entra na outra questão que foi colocada ainda, esse eleitorado conservador do interior de São Paulo nunca foi para a esquerda, né? Nunca. É o mundo dos tucanos, né? Então, difícil também. O Boulos, ele em princípio, ele não tem voto para... Teria que mudar muita coisa lá no eleitorado de São Paulo para o Boulos conseguir se eleger, na minha opinião, que não significa que ele não tenha todo o direito, não possa se candidatar até para se cacifar para o futuro. Mas, olha, acho que a gente tem mesmo que estar de olho em São Paulo. Observação do Sérgio Colares aqui também, os efeitos que pode ter sobre o Alckmin, aí o encontro com o Lula, eu acho que isso é importante, sim. Realmente, que compromissos que o Lula pode estar fazendo com o Alckmin e o que o Alckmin, que é um personagem político do primeiro time. O Alckmin é um personagem muito grande, é dos maiores que temos em atividade no país. Então, acho que aí pode ter uma liga boa, sim. Pode ter uma liga. Então é isso, gente. Obrigado, Lula. Aí vamos em frente. E segunda-feira estaremos aqui de novo, né? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Obrigado. Vamos lá. Abraço.